parte 2. Pequena e humilde, ela guardava um segredo importante. Aninhada nas colinas pitorescas de Novo Bodanívica, havia um depósito de munições que armazenava 92 mil toneladas de material explosivo. Isso incluía armas, munições e explosivos, dos quais o país tinha pouco uso. Eles simplesmente estavam acumulando tudo depois do fim da União Soviética nos anos 90. Ainda assim, as munições eram valiosas, e guardas foram instalados para vigiar o depósito. O problema é que observar um prédio cinza e monótono por horas a fio pode se tornar entediante. Então, eles fizeram o que todos os europeus desanimados fazem para passar o tempo. Fumaram. O que aconteceu em seguida não tá muito claro, mas uma versão sugere que um guarda amassou um embrulho sujo do Burger King e jogou na lixeira da área de fumantes. Enquanto os soldados apagavam seus cigarros no cinzeiro designado, a área de fumantes começou a feder. Então, os guardas decidiram se afastar da área de fumantes designada e se aproximar do depósito de armas. Por qualquer razão que estivessem lá, um guarda deixou cair ou atirou um cigarro. E então se fez a catástrofe. Não é surpresa que se você empilhar um monte de explosivos um em cima do outro, seja muito difícil detonar apenas um deles. Uma explosão levou a outra e isso causou um incêndio, que resultou em ainda mais explosivos detonando. A lenta e constante cadeia de explosões tornou impossível lidar com o desastre com segurança. No total, as explosões duraram 8 dias seguidos, e os efeitos foram sentidos em uma área de mais de 389 quilômetros quadrados. Oh, mas a Ucrânia explode, hein? Várias pessoas perderam a vida, muitas ficaram feridas e 35 mil tiveram que ser evacuadas. No final das Não me diga. contas, o incidente causou danos no valor de 450 milhões de depósito de armas em Balacleia. E no final das contas, o incidente causou danos no valor de 450 milhões de dólares. Vários anos depois, a Ucrânia sofreria outro incêndio catastrófico em um depósito de armas em Balacleia, embora esse não tenha como causa confirmada os fumantes. Mas eu não ia ficar surpreso se fosse. A luz acesa. Você já ficou confuso com uma decisão de design ruim, como uma porta de puxar sem alça ou uma tomada inacessível? Bom, podia ser pior. Pelo menos esses erros de design não causaram um derretimento nuclear. Em 28 de março de 1979, a aparentemente insignificante rocha de Three Mile Island, perto de Middleton, na Pensilvânia, teve um problema. Essa rocha de aparência insignificante abrigava um reator nuclear, que estava prestes a superaquecer. Uma falha mecânica estava impedindo as bombas de enviar água para os geradores de vapor da usina, que removem o calor do núcleo do reator. Felizmente, havia uma solução incrivelmente simples: fechar uma válvula. Uma vez fechada, essa válvula atuaria como uma solução de último recurso de emergência, impedindo o superaquecimento do reator e podendo ser reativada apenas pressionando o botão. Então, qual era o problema? Um design ruim. Havia uma pequena luz acima da válvula que indicava seu status. Todos na usina de energia razoavelmente assumiram que, uma vez que o botão fosse pressionado e a luz acima da válvula se acendesse, significava que a válvula estava fechada e a crise havia sido evitada. Mas não. Em vez disso, a luz indicava apenas que o botão tinha sido pressionado, não que a válvula realmente tinha sido fechada. Isso significava que os trabalhadores estavam suspirando aliviados quando deveriam estar se desesperando. Se alguém na usina soubesse disso, eles teriam tentado outra solução ou pressionado o botão muito mais cedo. Como eles não sabiam o que a luz significava, a usina superaqueceu e entrou em colapso. O incidente ainda é considerado o pior acidente nuclear da história dos Estados Unidos, forçando milhares de pessoas a evacuar suas casas, causando danos graves à usina e ao ambiente circundante, mas felizmente tendo apenas efeitos menores sobre os trabalhadores. A limpeza levaria 12 anos e 973 milhões de dólares. Tudo porque alguém achou que uma luz indicando que algo poderia acontecer era uma boa ideia. Solo instável. Durante a Segunda Guerra Púnica, há cerca de 2.200 anos, a Roma Antiga estava enfrentando o adversário mais difícil que já havia enfrentado, o Reino de Cartago, na região norte da África. O que tornou Cartago tão aterrorizante foi a liderança de seu grande general, um dos caras mais durões da história, Aníbal Barca. Aníbal conquistou várias vitórias importantes contra Roma, incluindo a Batalha de Canas, que ainda é considerada uma das vitórias mais impressionantes estrategicamente na história, bem como uma das maiores derrotas de Roma. Roma estava tão assustada com Cartago que alguns políticos encerravam cada discurso com a frase: Cartago deve ser destruída, mesmo que estivessem falando de outra coisa. E em certo momento, seu exército foi destruído mesmo. Então, por que Aníbal não venceu? É um grande mistério histórico. A teoria predominante é que, apesar das suas vitórias, os suprimentos e homens de Aníbal eram insuficientes para um ataque à capital de Roma. Isso deu a Roma tempo para se reagrupar e eventualmente vencer a guerra. Mas por que Aníbal estava com poucos recursos? Bem, durante a guerra, Aníbal decidiu atravessar os Alpes com seu exército, especialmente considerando que ele tinha elefantes vivos em reboque. Um relato afirma que, para inspirar seus homens a continuar marchando, Aníbal decidiu dar um discurso emocionante. Ele o encerrou cravando dramaticamente sua bengala na neve, o que desencadeou uma avalanche massiva que enterrou um terço do seu exército vivo. Alguns relatos dizem que até 18 mil homens e elefantes foram dizimados instantaneamente. Se for verdade, essa perda repentina explicaria por que Aníbal não tinha a força de trabalho necessária para capturar Roma. Quando Roma emergiu vitoriosa, consolidou seu status como a superpotência predominante da Era Clássica. Se Cartago tivesse vencido, o mundo seria muito diferente. Muitos idiomas seriam baseados no fenício em vez do latim, o que significa que o nosso alfabeto seria mais parecido
parecido com isso. E nós estaríamos usando palavras como Kti, é assim que se pronuncia esse negócio? Lipki. Sem Roma também não haveria Sacro Império Romano. E provavelmente não haveria cristianismo, já que não haveria ocupação romana de Jerusalém. É até difícil de imaginar isso, né? Tudo isso porque o vovô aí precisava fazer um discurso dramático. O impacto de Hanshin. 1995 foi um ano marcante. A Microsoft lançou um sistema operacional que conquistaria o mundo. Michael Jordan fez seu retorno triunfante ao basquete. E, de alguma forma, um filme sobre atirar em gorilas com lasers movidos a diamante foi um sucesso. Mas, pro Japão, o ano é lembrado por um único evento catastrófico, o terremoto de Hanshin. Esse tremor monstruoso de magnitude 7,3 ocorreu em 17 de janeiro. Além de algo entre 5.500 e 6.500 mortes, causou danos inacreditáveis de 200 bilhões de dólares. Essa destruição foi enorme e inevitável. Mas houve uma área em que as coisas não precisavam sair tão mal quanto saíram. E essa área era ao longo da rota de Kobe. Essa é a principal ligação entre a cidade de Kobe e Osaka, que abrigava a poderosa rodovia Hanshin Expressway. Construída em 1966, a rede deveria ser capaz de resistir a tremores de um terremoto. Mas isso não aconteceu e a ponte desabou. Por quê? Uma análise posterior da ponte sugere que ela tinha uma ancoragem inadequada, junto com capacidade insuficiente de cisalhamento. Para simplificar, a ancoragem se refere aos meios pelos quais as estruturas são conectadas ao concreto, enquanto a capacidade de cisalhamento se refere à capacidade de uma estrutura de resistir ao deslizamento contra si mesma. Embora qualquer uma dessas omissões seja ruim por si só, em uma estrutura supostamente projetada para resistir a terremotos, elas resultaram em uma combinação especialmente terrível. Nos breves 20 segundos que o terremoto durou, a ponte cedeu e desabou. Ela estava tão ruim por si só, em uma estrutura de cisalhamento 7.6 ao longo da rota de Kobe. Essa é a principal ligação entre a cidade de Kobe e Osaka, que abrigava a poderosa rodovia Hanshin Expressway. Construída em 1966, a rede deveria ser capaz de resistir a tremores de um terremoto. Mas isso não aconteceu e a ponte desabou. Por quê? Uma análise posterior da ponte sugere que ela tinha uma ancoragem inadequada, junto com capacidade insuficiente de cisalhamento. Para simplificar, a ancoragem se refere aos meios pelos quais as estruturas são conectadas ao concreto, enquanto a capacidade de cisalhamento se refere à capacidade de uma estrutura de resistir ao deslizamento contra si mesma. Embora qualquer uma dessas omissões seja ruim por si só, em uma estrutura supostamente projetada para resistir a terremotos, elas resultaram em uma combinação especialmente terrível. Nos breves 20 segundos que o terremoto durou, a ponte cedeu e desabou. Ela estava tão completamente destruída que precisou ser totalmente reconstruída ao custo de 4,6 bilhões de dólares. Como você pode ver, quando se trata de engenharia civil, tudo deve ser perfeito e é preciso manutenção regular para permanecer perfeito. Vamos pegar esse estádio de futebol em Vitesse, nos Países Baixos, como exemplo. Os torcedores estavam... Vocês perceberam uma coisa? Quando a ponte tá caindo... Breves 20... Porque parece que ela foi toda distorcida. Olha isso assim. Ai, celular, não cai agora. Os torcedores estavam aplaudindo e batendo os pés depois de uma vitória em 2021, quando aconteceu isso aqui. Por alguma espécie de milagre, não houve relatos de feridos. Enquanto os torcedores riam, o prefeito Hubert Bruce não viu graça, sabendo que a situação poderia ter sido muito pior. Uma investigação formal não revelou uma única causa, mas revelou que a estrutura havia sido construída na década de 30, com quase nenhuma manutenção entre então e o incidente. E se você tá aí rindo das infraestruturas europeias e japonesas, achando que isso não acontece nos Estados Unidos, prepare-se para um choque de realidade, porque segundo algumas estimativas, até 25% da infraestrutura dos Estados Unidos está em risco de se tornar inoperável, com consequências desastrosas. Só observa o colapso do Metrodome em 2010. Caramba, o que você acabou de ver foi uma grande quantidade de neve romper aquele teto. O teto desse estádio de Minnesota apresentava uma camada externa de fibra de vidro revestida de teflon, com uma camada interna de tecido atuando como o teto da estrutura. O teto em si era robusto, pesando 263 mil quilos. O problema estava em uma falha no material. Mesmo um pequeno buraco em um tecido fraco pode se tornar um grande problema se houver pressão suficiente sobre ele. E toda aquela neve aplicou muita pressão. Como um lençol rasgado, os pequenos buracos no tecido cresceram sob o peso da neve antes que tudo desabasse. Imagine se a equipe estivesse treinando ou jogando naquele dia. Os caras iam ter que virar esquiadores. Vamos aprender com exemplos como Hanshin, Minnesota e Vitesse. Sempre verifique o seu trabalho. E depois faça a manutenção de tempos em tempos. Fui fazer a treino da briga com meu cachorro. Pernas pra que te quero. Pernas são ótimas. Elas permitem que você ande por aí, mantenha portas abertas e aplique golpes de artes marciais em arruaceiros que desrespeitam a sua garota. Mas sabe pra que as pernas não são boas? Pra edifícios.
Edifícios não precisam andar por aí ou aplicar golpes. Bem, em 1977, o Citicorp revelou seu novo e elegante prédio, conhecido na época como Citicorp Center. Ele ostentava um design moderno com um telhado inclinado e uma série de pernas longas e esbeltas. Esse novo visual sofisticado fez do edifício a sensação de Nova York após a sua construção. Mas esse design fabuloso deu ao edifício uma fraqueza evidente: o vento. Lá em cima, a 280 metros de altura, venta muito, porque não há nada para impor resistência ao vento, tipo árvores ou outros edifícios. A estudante de arquitetura Diane Hartley percebeu que a forma única do edifício o tornava particularmente suscetível a ventos fortes, que poderiam comprometer sua integridade estrutural. Diane entrou em contato com o designer do edifício, William Le Mesurier, e falou da sua descoberta. William percebeu o próprio erro. Embora tivesse considerado ventos fortes nas faces do edifício, ele não havia pensado nos efeitos nos cantos. Fazendo algumas pesquisas frenéticas, William percebeu que uma tempestade forte o suficiente para derrubar o prédio ocorria aproximadamente a cada 55 anos. Pior ainda, suas pernas significavam que se ele caísse, não ia desmoronar simplesmente para dentro, mas tombaria sobre outros edifícios, causando ainda mais destruição. Parece bem ruim, né? Mas fica ainda pior, porque Diane e William descobriram esse fato logo antes do furacão Ela atingir Nova York. William agiu rapidamente. Ele criou um plano de evacuação com o Departamento de Polícia de Nova York e garantiu que 2.500 membros da Cruz Vermelha estivessem de prontidão. Ele e uma equipe de engenheiros trabalharam sem parar por 3 meses seguidos para elaborar uma solução. Trabalhando secretamente para evitar criar histeria, os engenheiros soldaram placas de aço de 5 centímetros de espessura sobre os parafusos do edifício, aumentando sua resistência. Eles trabalharam de maneira tão secreta que os moradores do edifício nem perceberam. Graças à dedução de Diane, a determinação de William em corrigir seu erro e o árduo trabalho desses engenheiros, uma crise foi evitada. Tudo sem chamar a atenção da mídia. Na verdade, a única razão pela qual isso foi descoberto é porque um engenheiro falou sobre isso em uma festa anos depois. E eu entendo, é uma conquista e tanto. Aqui a gente encerra com a consequência desse pequeno erro sendo evitada, só pra terminar esse vídeo de um jeito mais leve. Mas a gente viu vários erros terrivelmente impactantes, né? Você já cometeu aquele... Vamos olhar a descoberta mais chocante das... Segundo os livros de história... Peraí, vamos ler aqui. As descobertas mais chocantes da história americana. Como o vídeo está já em 11 minutos, eu vou encerrando por aqui. Aí amanhã eu vou postar esse vídeo aqui, ó, pra vocês verem. Eu vou salvar aqui. Pausa para salvar. Pronto, ó, gente. Tá salvo. Vocês estão vendo que tá salvo aqui, ó. Então amanhã eu vou postar esse vídeo no meu canal. Acessem ele rápido e se inscrevam lá, hein? Tchau!